Aí, falando da suspensão do Toffoli, né? Caiu na mão do Zanin, pra saber se vai ou não instaurar a CPI. Zanin nega pedido. Negou. Afirma que não aprova e que o Gumoto esteja resistindo à comissão. E isso daqui ainda é jogo de carta marcada. Porque a CPI do Hollenberg, do partido do Alckmin, é puro teatro. Isso daqui realmente já é parte do acordão. Decisão de Zanin sobre Master contrasta com o ato do Supremo na CPI da Covid. O Merval Pereira falou lá atrás, o Paulo Capelli escreveu uma matéria sobre isso, só que a nota mais completa de todas sobre esse 2 pesos e 2 medidas foi do Caio Junqueira, que, curiosamente, ela foi publicada às 5 horas da manhã de ontem. Antes de toda essa confusão, antes do Zanin aprontar, o Caio Junqueira publicou isso daqui. Inocente, né? Histórico de decisões do Supremo favorece a abertura de CPI. Não favorece não, Caio. Você fez... Isso aqui é o que mostra. Isso aqui é torcida, isso aqui não é análise. Nada que prejudique o PT, o regime, o establishment, o Supremo tem algum tipo de favorecimento. Pelo contrário, tudo é muito mais difícil, quase impossível. Mas essa hipocrisia fica latente nessa decisão. Porque é 2 pesos e 2 medidas. Aí o Junqueira vai lá explicar. Precedentes do Supremo favorecem, deveriam favorecer. Assim que você deveria ter escrito. Deveriam favorecer a abertura de CPIs no Congresso para apurar o caso Master. O mais recente e significativo deles ocorreu em 2021, quando a Corte acatou um pedido da oposição, né, contra Bolsonaro, para obrigar o Pacheco a instalar a CPI do circo. O pedido foi protocolado no dia 11 de março de 2021 e distribuído o Barroso, sorteado, né? Deu na mão. No dia 8 de abril de 21, Barroso determinou em decisão liminar monocrática que a CPI fosse instalada. Aí na semana seguinte, em 14 de abril, a liminar de Barroso foi referendada pela maioria do Supremo. 7 ministros que avalizaram a liminar ainda estão na corte. Dom Pedro III, Carmen Lúcia, Toffoli, Fachin, Gilmar Mendes, Fux e Cássio. O único voto vencido naquele julgamento foi do Marco Aurélio Melo. Só o dele. Eles endossaram os argumentos de Barroso transcritos no acórdão de 42 páginas. Um dos argumentos do Barroso era que a criação de comissões parlamentares de inquérito, né, CPI, é prerrogativa político-jurídico das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. Mas agora, que é para investigar o homem que indicou o Zanin para a corte, o Lula, para indicar os parceiros do Lula, os colegas de judiciário, aí o Zanin agora é contra. Outro, o de que a instauração do inquérito parlamentar depende unicamente do preenchimento dos 3 requisitos previstos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Primeiro, o requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas. 2. A indicação de fato determinado a ser apurado. 3. Definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Depois daquele julgamento, 3 ministros chegaram ao tribunal, Mendonça, Dino e Zanin, que foi sorteado por seu relator. No mesmo voto vencedor da decisão que determinou a instalação da CPI do circo, Barroso citou outros 2 precedentes do Supremo favoráveis à abertura de CPIs. Um deles, junho de 2005, quando o Supremo determinou ao presidente do Senado que, na omissão dos líderes partidários, promovesse ele próprio a designação dos membros de comissão parlamentar de inquérito para apurar o escândalo do mensalão. A CPI dos bingos acabou instalada. No voto que consta no site do Supremo como precedente, o então ministro Celso de Mello escreveu que, aspas, a prerrogativa institucional de investigar, deferida ao parlamento, especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, e que, por efeito de sua intencional recusa em indicar membros para determinada comissão de inquérito parlamentar, ainda fundada em razões de estrita conveniência político-partidária, culmine por frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício pelo Legislativo e pelas minorias que o integram do poder constitucional de fiscalização e de investigação do comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, novamente daqueles que estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. Afirmou ainda que, aspas, existe no sistema político-jurídico brasileiro um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas, notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar, devem ser preservadas pelo Poder Judiciário. Zanin, aprende a ler. A quem cumpre proclamar o alto significado que assume para o regime democrático a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. Em outro caso, 2006,
O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de disposição de Constituição Estadual que previa a submissão do requerimento de instalação de CPI à deliberação plenária. O caso era uma CPI na Alesp. 2 pesos e 2 medidas. Para abrir CPI, fazer um circo contra Bolsonaro, Geno, aí tem. Aí tem a caneta do Barroso com apoio dos coleguinhas. Já para investigar o regime, aí ninguém quer. Para minha surpresa, né? Não agora, que a surpresa foi mais de mês já, né? O Gabeira tá cada vez mais crítico aí do regime. Acho que tá ficando meio velho, tá ficando meio bolsonarista. Pra onde vai o caso Master? Escreve Fernando Gabeira. Temos muitos temas estratégicos para discutir, e outros urgentes como o impacto da guerra e do fechamento do Estreito de Hormuz em nossa economia. No entanto, será difícil avançar em algo enquanto a atenção nacional estiver concentrada no escândalo do Banco Master. Escândalos financeiros de maior volume, como foi o caso de Bernie Madoff nos Estados Unidos, foram muito discutidos, mas não conseguiram monopolizar o debate político. No caso brasileiro é crucial, porque envolve autoridades políticas, financeiras e judiciárias, mais especificamente algo inédito na história. 2 ministros do Supremo. Inédito. É inédito mesmo, viu? Supremo não faz nada de errado. Velho. Existe uma intensa batalha de bastidores entre avançar nas investigações ou enterrá-las. Ela se manifesta em inúmeros movimentos táticos. Houve um erro, por exemplo, na divulgação de diálogos íntimos do Paquito. A dramatização desse erro, indiscutível, pelo Gilmar Mendes, mostra que a investigação corre risco. O erro se deu pela incapacidade de separar as frases íntimas das de interesse político, ou melhor, os diálogos que são, ao mesmo tempo, íntimos e de interesse político, interesse público. Entre esses, destaca os momentos em que ele conta seus encontros com autoridades brasileiras, a reunião com Hugo Mota, com Dom Pedro III, o momento em que o ministro visita em Campos do Jordão. O mais interessante nesses diálogos íntimos de interesse público é a confissão da compra de propriedade em Miami, que ficaria no nome de um russo para despistar. Duquinista, viu? Até os russos envolvidos. As propriedades do Paquito são de interesse público porque podem ressarcir os prejuízos que ele deu. Nem todos esses prejuízos foram cobertos pelo FGC. Disse que apenas 30% dos salários do Paquito foram periciados. Até o momento, portanto, a luta mais decisiva a respeito das investigações é sobre avançar ou não sobre Toffoli e Dom Pedro III. Aí diz que Toffoli deixou vários flancos, aí repete mais uma vez a história do Tayayá, que eu não aguento mais falar dessa história. Aí depois fala que no dia da sua primeira prisão, Paquito mandou mensagem pra Xandexon. Aí relembra mais uma vez o contrato de quase 130 milhões. Meu Deus do céu. Ai. Aí depois o Gabriel dita, e aí, bicho? Quais seriam os caminhos possíveis, né, pra ter uma investigação? Independência da Polícia Federal para seguir, apesar das consequências. Isso vai depender de algumas variáveis. Mendonça, ele quer uma PF sem influência e seus chefes máximos. Mas será que o Mendonça vai conseguir isso? Será que o Lula vai colocar uma pressãozinha? O Andrei? Por outro lado, o próprio Mendonça vai conseguir resistir à pressão dos seus coleguinhas do Supremo? Pergunta o Fernando Gabeira. Na célebre reunião em que os ministros definiram a solidariedade a Toffoli, Mendonça também embarcou no barquinho, né? Do Supremo Futebol Clube. Todos, um por todos, todos por um. O PGR não é nem bom lembrar. Como se diz na gíria, ele é assim com os homens, isto é, dificilmente quebrará os laços de amizade que o levaram ao posto. Resta um grupo de senadores que se articula para tentar fazer uma CPI. O bom das CPIs é que dependem do Batoré e ele jamais permitirá porque é um investigado em potencial. E aí o Gabeira lembra aí do Instituto de Aposentadoria do Amapá, o Amprev, os 400 milhões lá em ativo do Master. E o cara que preside isso, né? Foi indicado pela Columbre. E Batoré. Resta a jogada final, a delação. É algo visto com muito entusiasmo. Mas o depoimento tem de ser colhido com independência. Num sistema tão complexo como o sistema brasileiro, é possível produzir uma delação premiada que alivie o Paquito, defina alguns bodes expiatórios e salve todos os graúdos. Sob medida. Tudo é possível no Brasil, daí a singularidade da nossa vida. Isso não é razão para tentar um bom resultado. Não é razão para tentar um bom resultado em todas as etapas. Em caso de investigação, que seja séria e fundamentada. Em caso de delação premiada, que seja examinada com lupa. É preciso esperar também que a justiça funcione na condenação dos culpados. Ela costuma ser longa e às vezes branda. E no caso dos políticos, isso é atenuado pelas eleições. Os próprios eleitores assumem seu papel, como foi no caso da CPI dos sanguessugas, mais de 90% dos envolvidos foram derrotados nas urnas. O problema é que os petistas seguem votando em petista, petista é maluco. Quem vota no Centrão também é petista, na paz do tempo. O cara que vota no Lula, é um doido lá, vota no Lula, vota no Centrão também.